Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoa magnífica e incrível. Você sabe, o seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. E nesse momento, eu vou entregar para você o conteúdo e o significado da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Está preparado para ouvir? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16:1. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Apocalipse 16:2. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16:3. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse 16:4. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e há de ser, porque julgaste estas coisas. Apocalipse 16:5. A Bíblia diz, eu acredito. Visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse 16:6. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Apocalipse 16:7. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com calor. Apocalipse 16:8. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16:9. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu trono se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Apocalipse 16:10. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16:11. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16:12. E da boca do dragão e da boca da besta
e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16:13. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, e eu acredito, Apocalipse 16:14. Eis que venho como ladrão, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16:16. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito, está feito. Apocalipse 16:17. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse capítulo 16, versículo 18. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16:19. E toda a ilha fugiu, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Apocalipse 16:20. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse capítulo 16, versículo 21. A Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo 7 flagelos da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus têm uma grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito, bem como uma profunda conexão com as 7 trombetas. Você sabia como se sente agora? Eu fico imaginando, enquanto as trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, as taças falam da cólera consumada de Deus e de seu Filho Cristo Jesus. É um princípio constantemente repetido, enfatizado na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que Deus e Cristo Jesus sempre adverte antes de finalmente punir. Você se lembra do dilúvio, Sodoma, Gomorra, Egito, Jerusalém e juízo final. Enquanto as trombetas atingiam primeiramente o ambiente em que o homem vivia, as taças atingem desde o início os homens. Enquanto as trombetas causaram tribulações
ciais, objetivando trazer ao arrependimento aos impenitentes ímpios. As taças mostram que a oportunidade de arrependimento estava esgotada. Já pensou nisso? As trombetas atingiram apenas um terço da natureza e dos homens. As taças trazem uma destruição completa. Como se sente agora? Enquanto nos selos e nas trombetas havia um interlúdio antes da sétima trombeta, agora não há mais interlúdio. As taças do flagelo de Deus são derramadas sem interrupção. Como se sente agora? Os flagelos não devem ser analisados literalmente, mas descrevem o total desamparo dos ímpios no juízo, quando a igreja do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, já está no céu, junto ao trono. A ceifa precede a vindima. Como se sente agora? Se concentre nesse ponto específico. A humanidade está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta. Entre os seguidores do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e os seguidores do grande dragão vermelho. A humanidade está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta, entre os que estão diante do trono e aqueles que serão atormentados eternamente no lago de fogo e enxofre. Esta quinta sessão paralela, assim como todas as outras, compreende toda a dispensação da Igreja de Cristo Jesus e termina com a cena da Igreja na glória e os ímpios sob o juízo divino na segunda vinda do Cordeiro de Deus, o Messias, Cristo Jesus. Como se sente agora? Você sente que a sua alma está salva? Você sente que o seu nome está inscrito no livro da vida? Você vai ouvir agora. O primeiro flagelo. A terra é atacada. Apocalipse capítulo 16, versículos 1 e 2. Eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Já parou para pensar nisso? O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Esse primeiro flagelo não é mais advertência, mas punição. Todos aqueles que não têm o selo de Deus são selados pela besta. Não há meio termo. Quem não é por Cristo Jesus, o Filho de Deus, é contra ele.
Não há neutralidade em relação ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade ou a Cristo Jesus, o Filho de Deus, ou ao anticristo. Os adoradores da besta recusam ouvir as advertências da santa palavra de Deus, a Bíblia. Agora, eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências. São atormentados. E eu fico pensando, com respeito aos crentes em Cristo Jesus, as aflições da carne não são taças da ira de Deus. Essas aflições só atingem os adoradores da besta. Ouça agora o segundo flagelo. O mar é atacado. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16:3. Eu fico imaginando, se no primeiro flagelo você percebeu o tormento dos homens que não tem o selo de Deus, agora você verá a destruição completa. No segundo flagelo, o mar se torna em sangue. No segundo flagelo, a destruição não é apenas parcial, mas total. No segundo flagelo, a destruição não é apenas ambiental, mas a vida acaba-se no mar. Para esse segundo flagelo da taça da ira de Deus, não há limites. Todas as criaturas do mar morrem. Esse segundo flagelo não fala de um acontecimento literal, mas de um símbolo dramático que representa o colapso da natureza no dia do justo juízo divino. Como se sente agora? Ouça nesse momento. O terceiro flagelo, os rios são atacados. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras e há de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse capítulo 16, versículos 4 a 7. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, as fontes das águas e os rios transformam-se em fontes de sangue. A última aparição do altar foi no quinto selo, quando as almas dos santos clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina.
A primeira parte da resposta de Cristo Jesus àquela oração foi enviar no lugar de punição uma advertência com as trombetas. Mas agora a resposta de Cristo Jesus se completa literalmente com uma vingança, uma ira. No terceiro flagelo não há limites. Cristo Jesus é apresentado como o juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador. Você sabia? Agora é o grande momento. O julgamento dos que martirizaram os santos correspondem ao mal que fizeram. Os que martirizaram os santos recebem somente o que merecem. Apocalipse 16:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. O julgamento de Cristo Jesus, o Filho de Deus, atingiu o mundo rebelde em resposta às orações dos santos perseguidos. Como se sente agora? Você está ouvindo os 7 flagelos da ira de Deus. Ouça agora o 4º flagelo. O céu é atacado. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. Prestem bastante atenção. Os pecadores que não se arrependeram, quando o sol escureceu, são agora punidos mediante a intensificação do calor do sol. No escurecimento, eles podiam perceber e ignorar. Quanto ao calor, eles nada podem fazer a não ser sentir. Nessas circunstâncias, a presença de Cristo Jesus, o Filho de Deus, é reconhecida, mas somente para ser blasfemada e não para ser reverenciada. Cristo Jesus, o Filho de Deus, adverte que quando suas advertências não são ouvidas, sua punição, sua ira será sentida. As pessoas atingidas reconheceram tratar-se de uma ação divina. Mas seus corações e mentes são tão endurecidos que ao invés de caírem, se prostrarem diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Filho de Deus, eles blasfemam o seu nome e teimosos se recusam a se arrependerem e darem glória. Os homens não são santificados por meio do sofrimento. Ao contrário, se faz ainda mais iníquos e blasfemam contra o Filho de Deus, Cristo Jesus. Como se sente agora? Ouça o 5º flagelo, o tormento. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu
trono se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram no Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. A Bíblia diz, e eu acredito. Cristo Jesus, o Filho de Deus, punirá os homens que não se arrependerem através da terra e do mar, através da água e do fogo. Mas ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, fará mais do que isso. Quando o quinto flagelo é derramado, quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano é lançado em completa desordem. O trono da besta é o maior golpe de Satanás. O trono da besta invadiu toda a estrutura da sociedade humana e da política, fazendo a sociedade sem Deus. O reino da besta está em oposição ao reino de Cristo Jesus. É sobre essa imponente estrutura que o quinto flagelo é derramado, e daí a confusão. Os seguidores da besta sofrerão, mas não calados. Eles blasfemarão. Novamente, não há qualquer traço de arrependimento. Eles, os seguidores da besta, preferem morder a língua a gritar: nós pecamos. Quanto mais severos os juízos, tanto mais duros os corações. Existem somente um único caminho de volta para Deus. Cristo Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem não vem pela paz, não vem de modo nenhum. Ouça nesse momento o sexto flagelo, a destruição. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis da terra. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 16. A Bíblia diz, e eu acredito. Apocalipse capítulo 16, versículo 12, fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo caminho para a invasão do inimigo. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14, nos informa sobre a tríade do mal: o dragão, a besta e o falso profeta, no seu esforço de seduzir e ajuntar os reis da terra contra o Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando Satanás e o mundo se armarem na sua luta mais terrível contra a Igreja de Cristo Jesus,
o Filho de Deus, Cristo Jesus, aparecerá para livrar o seu povo e triunfar sobre os seus inimigos. Esses espíritos imundos representam ideias, planos, projetos, métodos políticos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento e da ação. Eu fico imaginando essa batalha das nações contra o Filho de Deus, Cristo Jesus, e a sua noiva, a igreja, é de inspiração satânica. Apocalipse 16:15 diz que a derrota final do inimigo será manifestada na volta inesperada e gloriosa do Filho de Deus, Cristo Jesus. Viu só que notícia boa? A segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, será repentina e inesperada. Isso para os ímpios, visto que os filhos da luz estarão esperando e preparados. A igreja de Cristo Jesus precisa estar vigiando, esperando a volta do seu noivo. A Bíblia diz em Mateus 24:42, vigiai, 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 pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A Santa Bíblia diz, e eu acredito: pense nobremente para nobremente viver. Cristo Jesus ilustra o caráter imprevisto da sua volta. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O apóstolo São Paulo diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. A Santa Bíblia diz, eu acredito. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, fala do Armagedon, lugar de muitas batalhas decisivas em Israel. Armagedon é um símbolo mais do que um lugar. Você sabia? Armagedon fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo Jesus virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos. Quer saber mais? O sexto flagelo é o último estágio da punição divina. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável e esmagadora, ele incita as nações contra o Filho de Deus, Cristo Jesus, e contra a sua igreja. Nessa batalha final, Cristo Jesus esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o fim, é o Armagedon. Armagedon é quando os homens que rejeitaram o Filho de Deus, Cristo Jesus, terão que vê-lo na sua majestade, em sua ação punitiva. Eles, os que rejeitaram o Filho de Deus, Cristo Jesus, lamentarão sobre ele. O sexto flagelo
fala do Armagedon, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. O sétimo flagelo fala do dia do juízo. Está preparado para ouvir o sétimo flagelo da ira de Deus? O mundo não mais existe. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 21. A Santa Bíblia diz, e eu acredito: o derramamento do sétimo flagelo remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. Quando aquele dia vier, não somente as ilhas e as montanhas da terra criada por Deus que desaparecerão, as cidades, a civilização, que é a conquista do orgulho humano inspirado por Satanás, também entrarão em colapso. Com isso, a punição divina estará feita. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. O sexto flagelo traz a destruição total. O sétimo traz a extinção total. Como se sente agora? A vinda de Cristo Jesus é completa, final, esmagadora. O trono do grande dragão vermelho, o reino da besta, parece invencível, mas os reinos deste mundo cairão. Os inimigos de Cristo serão vencidos. A igreja noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, triunfará. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus virá em glória, e a história fechará suas cortinas. O fim terá chegado, e você já se sente salvo. Sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus. Você sente o selo de Deus em sua vida. Você sente que o seu nome está inscrito no livro da vida. Você sente que só Jesus Cristo salva. Você sente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se você não sente que a sua alma, que a sua vida está salva, eu lhe faço um convite. Vem, 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 vem rapidamente para Cristo.
No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado.